Olá pessoal, mais um vídeo aqui para você alimentar a sua alma e edificar. E o nosso tema de hoje é um tema sério e é um tema muito perigoso. Porque a pergunta que todo mundo faz e algumas pessoas têm falado aí de forma muito leviana e covarde, que depressão é falta de Deus. Mas será que é assim mesmo? Será que isso é verdade da forma como as pessoas estão falando? Será que a depressão, as síndromes, ansiedades, tudo que está vindo para nós nos dias atuais, que são geradas por esse sistema desse mundo, será que realmente isso é falta de Deus? Vamos descobrir isso pela palavra. Mas antes, eu gostaria de falar um ponto muito importante para você que não pode deixar de ser falado. Falar que depressão é falta de Deus é, no mínimo, muito covarde e fere profundamente quem está passando por esse momento. Passando por uma situação onde ele mentalmente ou fisiologicamente não consegue reagir às grandes transformações hormonais que o seu corpo produz por causa de traumas, de vivências, de situações que aquela pessoa está passando e está levando ela àquela condição. E aqui eu não estou falando para você como alguém teólogo que vai falar, eu estou falando para você de vivência e de experiência. Eu, Andréa Magela, já estive num quadro depressivo. E quando eu ouvi as pessoas falarem para mim que depressão era falta de Deus, eu me senti a pior de todas as criaturas. Eu imaginei ter uma fé fraca, ser fraca espiritualmente, ser incapaz diante das situações, me ver rodeada de medicamentos e consultas a psiquiatras, psicólogos, que a cada dia que eu ia me deixavam mais abatida do que melhor. Mas por que isso causou um impacto tão negativo na minha vida? Quando alguém fala para você que o que você está vivendo fisiologicamente é falta de Deus, é porque essa pessoa nunca conheceu Deus. E eu louvo a Deus por causa de pastores antigos meus, e aqui eu vou chamar a atenção para o meu pastor daquele tempo, pastor Luciano de Barros. Ele foi um homem tremendamente usado por Deus para me tirar dessa armadilha que algumas pessoas queriam me colocar. Elas diziam, é falta de Deus, é falta de oração, é falta de comunhão com Deus. Será que você não conhece a palavra de Deus? Será que você não pode clamar o sangue de Jesus e ser curado da dia para a noite? Podemos, e Jesus é poderoso para fazer. Só que no caso da depressão na qual eu estava vivendo, ele não fez. Exatamente. E aí, esse pastor foi um homem de Deus e ele veio para a minha vida e ele disse para mim, faça o tratamento, minha filha, faça as consultas, tome os remédios necessários, porque o Senhor vai fazer cooperar para o seu bem aquilo que você está fazendo de correto, aquilo que você está fazendo de certo. A medicina, os médicos, tudo foi deixado aí, a inteligência foi deixada para que o homem pudesse ajudar outros homens em situações que eles não sabem o que fazer. E essa fala foi a fala que me tirou desse momento. Aí eu entendi que estar num momento depressivo não era falta de Deus, era uma disfunção fisiológica da minha mente, do meu corpo, por causa de um trauma que eu havia passado muito duro. Aquilo causou descontroles emocionais, hormônios sendo produzidos de forma desequilibrada e levaram a minha mente a estar num estado deprimido,
depressivo. E quando eu fui buscar na palavra de Deus, sobre um embasamento bíblico para explicar esse fenômeno, para dizer para as pessoas que isso não é falta de Deus, eu encontrei o profeta Elias. Lá em 1 Reis, no capítulo 19, nós vamos ver Elias, um homem cheio de poder, cheio de unção, que fez fogo descer do céu, que matou 400 e tantos profetas de Baal no fio da espada. Um homem que foi usado por Deus de forma fantástica, extraordinária, mas que logo após essa grande batalha, esse momento tão traumático, penso eu, ele se vê ameaçado de morte e diante da cultura daquele tempo e do que Israel estava vivendo, ele imagina que vai então ter a sua vida ceifada pela esposa do rei daquele tempo. Elias, então, ele vai ter o seu momento ali, vamos dizer assim, deprimido, querendo morrer, buscando a morte. E o que mais me chamou a atenção quando Deus me levou nessas passagens é que Deus não falou com Elias: Elias, você está com falta de mim. Elias, você não está tendo uma porção de mim suficiente. Até porque os eventos anteriores provaram que Elias tinha sim muito de Deus. E aí Deus, ele vai fazer o que normalmente as pessoas não fazem quando encontram um depressivo: o alimenta. Mas o alimenta com as coisas corretas, o alimenta com as coisas certas. Então Deus alimenta esse profeta e ele vai dizer a ele: olha, a sua jornada ainda não acabou. Aqui não é o fim para você. A depressão não é um atestado de morte ou de finalidade de tudo aquilo que Deus tem para realizar através da sua vida. Muito pelo contrário. Esse é um momento que você está vivendo em toda a sua jornada. E assim como eu saí disso graças aos médicos, graças aos medicamentos, graças ao meu pastor e principalmente graças a Jesus eu pude sair. Mas veja que foi um trabalho conjunto de médicos, psiquiatras, pastoreio, palavra, oração. Foi tudo uma soma de fatores que me levaram a estar no estado que eu estou hoje. Graças a Deus, curada e sarada. Mas quando eu falo para você sobre depressão, eu não estou falando de algo que é simples, não. Depressão é perigoso, é silencioso, está matando muita gente e por causa da religiosidade e da falta de Deus realmente matando muitos pastores que estão se escondendo para não admitir que precisam de tratamento, que precisam de cuidado mental. Eles estão sucumbindo às demandas eclesiásticas e morrendo, abandonando famílias, abandonando púlpitos, abandonando chamados, simplesmente porque a sociedade religiosa vai dizer que ele está sem Deus. Na verdade, ele não está sem Deus, ele está sem amigos de verdade. Porque os amigos irão dar as mãos, irão levantar e irão ajudar essa pessoa e não condená-la. Por isso que quando falamos de depressão e falamos de um tema tão sensível, tão real e tão pertinente dos dias atuais, eu quero trazer essa palavra para o seu coração. Salmos 34, no verso 18, vai dizer assim: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Essa palavra quebrantado, ela também pode ser usada com o sentido de corações quebrados, corações feridos, corações que estão passando por momentos de traumas, de perdas e de situações nas quais a nossa mente perde a capacidade de raciocinar de forma equilibrada e sã. Nesse momento, querido, procure ajuda. Procure alguém que conhece o que a palavra de Deus diz. Procure alguém que pode realmente ajudar você, porque depressão não é falta de Deus.
Deus não se afasta do deprimido. Deus não se afasta de quem está caído ou muito menos ferido. Muito pelo contrário, Ele vai se aproximar de você. Ele vai trazer situações, Ele vai trazer pessoas para abençoar a sua vida. A única coisa que eu quero pedir para você através desse vídeo é: não se esconda. Não esconda o que você está vivendo. Não diminua as suas emoções. Não deixe que isso se torne uma panela de pressão dentro de você. Se você está num processo de síndrome, de ansiedade, de depressão, procure ajuda o mais rápido possível, porque é só assim que nós vamos conseguir vencer essas doenças mentais dos nossos dias atuais. E eu ainda quero trazer outro texto bíblico para você, que está em Provérbios, no capítulo 11, no verso 14, que diz assim: na multidão de conselhos, há segurança ou há sabedoria. Se aconselhe com pessoas que são servas de Deus. Se aconselhem com mulheres, com homens que têm realmente a vida de Deus nelas, para que elas possam conduzir você em oração, sustentar você em oração, sustentar você com palavra, sustentar você com as mãos estendidas e também trazer clareza para você da importância de se tratar e de cuidar espiritualmente da sua alma. A alma doente, ela pode, tem o poder de destruir a sua mente. Cuidado com a depressão, cuidado com as doenças emocionais, não menospreze nenhuma delas. E aqui está alguém que não fala para você, como eu disse, que está falando biblicamente só. Eu estou falando de experiência. E isso é algo que precisa ser tratado nos dias atuais, para que as mortes no meio cristão parem de acontecer quando nós temos na palavra de Deus subsídios o suficiente para entender que o homem pode e deve se tratar como deve se tratar. Amém? E eu quero deixar uma palavra para você aqui. Não espiritualize a depressão. Não ache que jejuns, orações, subidas a monte, cultos infinitos vai tirar você desse quadro. O que vai tirar você desse quadro é o tratamento correto, tanto para o seu físico, psíquico e fisiológico, quanto para o seu espiritual. Combine as duas coisas e você vai ter êxito naquilo que você está fazendo. E ainda que o seu coração esteja ferido, magoado, traumatizado, num estado deprimido que não consegue nem mesmo falar, o Espírito Santo é um amigo no qual você pode e deve confiar. Abra o seu coração para Deus e peça a Ele para sinalizar a você aquelas pessoas com as quais você vai poder contar nesse momento frágil da sua jornada. E como eu disse a você, eu volto a afirmar, isso não é o fim, isso é um momento. E nós não somos feitos, definidos pelos momentos. Nós somos toda uma história, mas uma história contada por Deus e não por aquilo que eles acham e pensam de nós. Cuide-se, depressão tem cura e a cura está à sua disposição.